tarde. Prazer estar aqui na Ethanol Summit, em meio a tantas pessoas importantes aqui. E o biocombustível no Brasil vamos dizer, um tema bastante relevante, mas o bioquerosene de aviação, dentro disso, é uma nova janela de oportunidade que o mundo se debruça. A gente tem aqui a presença, sei que vai falar no final, dos nossos colegas do Ministério de Relações Exteriores, né, o Renato Godinho, e que, junto com a equipe, também cuidam da plataforma Biofuturo, que é o Museu Renova Bio Internacional, que o Ministério das Relações Exteriores brasileiro lidera e tem uma conexão com esse tema de hoje. A gente, só para mostrar o tamanho do mercado, o Brasil aí tem oscilado nos últimos anos, aí, mas é um mercado superior a 7 bilhões de litros de querosene de aviação. É um crescimento, se considerado nos últimos 10 anos, mesmo tendo uma trajetória nos últimos 6 anos, quase de estagnação, mas é um mercado que tem as suas possibilidades e que até 2030, que é o horizonte aqui, até a provocação aqui, o mote do evento, a gente pode crescer e quem sabe chegar a 10 e até 16 bilhões de litros. A aviação regional brasileira ainda é um desafio. O Brasil tem distâncias gigantescas e então a gente entende que tem possibilidade realmente desse número crescer. O Brasil está mais conectado com o mundo também através da aviação. Já existe um movimento internacional e aqui a gente no Ministério de Minas e Energia começou a ser procurado e ver como é que inserir esse tema, além de outros, no Renova Bio. Quer dizer que o Renova Bio é uma opção do Brasil por seu futuro, de ter uma solução energética nacional, genuinamente local, que use a tecnologia, enfim, a infraestrutura desenvolvida e que a gente possa ter caminhos alternativos para chegar às metas de redução de gases de efeito estufa e atingir as metas do Acordo de Paris, do qual o Brasil é signatário. Então, existe essas metas já compulsórias para a aviação. A organização da Aviação Civil Internacional, muito recentemente, né, menos de um ano atrás, aprovou e o Renato Godinho vai falar depois sobre essa questão aqui, como é a participação do Brasil, do governo brasileiro, como é que a gente pode inserir todo esse movimento do brasileiro dentro desse organismo internacional. E é claro, a aviação brasileira também faz parte disso. A gente entende que os biocombustíveis são a única alternativa, pelo menos nesse horizonte de 2030, de substituição de combustíveis fósseis na aviação em escala comercial. Talvez com o tempo outras alternativas vão surgir, mas a gente já tem essa possibilidade aqui. Para nós do Brasil é uma oportunidade porque a gente tem essa biomassa já reconhecida como competitiva. O Brasil tem uma tradição já de mais de 40 anos em biocombustíveis. Só lembrando que a indústria automobilística, tanto nos Estados Unidos como grande propulsora do uso de combustíveis, né? Tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, começou com biocombustíveis, né? E o petróleo depois entrou e a gente, por razões de mercado há um tempo atrás e agora por razões de clima, os biocombustíveis voltaram a ter um papel bastante importante que talvez já tivesse tido desde o primeiro momento quando se concebeu a indústria automobilística. O Brasil depois dos Estados Unidos, o maior produtor de etanol e biodiesel. E eles podem funcionar como matéria-prima para esse bioquerosene. Se a gente considerar nesse modelo brasileiro de fazer um blend, de fazer uma mistura, considerar 10% daqueles 16 bilhões de litros, a gente pode ter 1,6 bilhão de litros que já é significativo para o mercado de biocombustíveis brasileiro. E a gente também, como foi dito aqui em outros painéis, como foi dito para a indústria automobilística, que a aviação também seja algo que o Brasil possa irradiar uma solução para outros países até mais distantes aí também. Como é que a gente vai buscar uma alternativa competitiva, né?
tá um balanceamento aí do bioquerosene com o querosene de aviação tradicional, o jet fuel, né, como se diz aí na indústria internacional. A gente tem que sair de um modelo que temos na indústria consolidada para construir algo novo. Você andar num carro com combustível A, B ou C, você até entra, mas num avião você pensa da vez. Então tem que ter vamos dizer assim, um conhecimento, tem que ter uma confiança. Os requisitos ambientais são agora, os anteriores praticamente não existiam. E como é que a gente cria esses produtos é um outro desafio. Muitas rotas podem ser usadas para o desenvolvimento, só foram listadas aqui, algumas aqui, não vou dar nenhuma aula, nem sem esse conhecimento, mas as duas primeiras são voltadas mais para o etanol, outras 3 para o biodiesel. Então a gente tem rotas aqui dentro do próprio Brasil que podem usar tanto o etanol como o biodiesel, ou seja, biocombustíveis de origens diferentes brasileiros podem fazer um papel e, quem sabe, construir um blend já diferente, ter uma solução mais geral. O RenovaBio, ele está baseado em 4 pilares, né? A reafirmação, a ratificação da importância estratégica do papel dos biocombustíveis na matriz energética brasileira. Então, acho que isso aí, ele já, vamos dizer assim, já é um produto antecipado do programa, mesmo antes de ter uma lei, de ter isso, o RenovaBio já virou uma marca, como a gente está vendo aqui no evento. A questão da comercialização, que é muito focada no curto prazo, a gente precisa ter um mercado diferente para os biocombustíveis. O setor tem desafios, né, tem muitas usinas com capacidade ociosa ou paradas, ou necessidade de novos investimentos, então precisa ser trabalhado esse eixo. E o que está em letras amarelas aí exatamente tem a ver com o tema daqui, que é o RenovaBio trabalha também com a vinda de novos biocombustíveis, etanol de celulose, etanol de segunda geração, biometano, biogás e, naturalmente, o bioquerosene de aviação. Esse programa RenovaBio, ele tem sinergias, tem interfaces com outros programas do Ministério, quer dizer, com o gás e com os produtos derivados de petróleo, através do combustível, o programa Combustível Brasil, que anda em paralelo ao RenovaBio. E a gente está numa fase bastante importante, onde a gente já conseguiu a aprovação desses 2 programas, desses 3 programas na realidade. O RenovaBio Combustível Brasil no Conselho Nacional de Política de Energia de 8 de junho passado, portanto esse mês agora, e o Gás para Crescer foi aprovado em dezembro do ano passado e está numa fase final de preparação de um projeto de lei para ser encaminhado ao Congresso, provavelmente no início da volta do recesso parlamentar em agosto. E o Combustível Brasil, a princípio, não vai ter necessidade no curto prazo de mudanças na legislação, e o RenovaBio está na discussão nesses curtíssimo prazo, se vai ser através de uma medida provisória, de um projeto de lei, um encaminhamento ao Congresso. A gente sabe a urgência e o que depender de nós vai ser o caminho mais rápido possível. Então, dentro do tempo que eu tinha aqui, eu queria só colocar esses pontos e dizer que a gente entende que o RenovaBio e a plataforma para o Biofuturo, que o Ministério das Relações Exteriores coordena, são elementos, que permitem que o Brasil possa levar soluções para o mundo e também trazer soluções, e muito mais até, que é um campo muito mais aberto do que os próprios biocombustíveis aplicados ao transporte rodoviário, mas o transporte aéreo de passageiros e carga, a gente entende que o Brasil pode construir essa história desde o primeiro momento como um dos protagonistas. Obrigado pela oportunidade.